Henker que vive duas vezes. Capítulo 777 Xiong-Wu, 2. Yong-Wu ficou um pouco pasmo, imaginando porque tinha que ser o dragão divino demoníaco gigante que ele conheceu primeiro de todas as suas muitas lendas. Ele ainda não queria conhecer um ser divino, então não estava exatamente feliz com a situação. Se o dragão à sua frente corresse solto aqui, todos morreriam. Eu estava planejando recuar e me juntar a nós quando todos os outros estivessem lutando entre si. O que devo fazer agora? Francamente, Yong-Wu estava confiante de que poderia recuperar sua divindade se realmente quisesse. Se os muitos seres divinos que sofreram com a perda de seus poderes ouvissem, teriam expressões de descrença. No entanto, como já havia alcançado o nível imperador, ele não sentiu que seria muito difícil se tornar um ser divino novamente. Contanto que ele fizesse conquistas dignas de ser uma lenda, ele poderia exuviar e transcender facilmente, não poderia? Mas mesmo que fosse fácil, levaria algum tempo para realmente tentar. Então Yong-Wu planejou se preparar enquanto ganhava algum tempo e engoli-los todos quando estivessem todos exaustos. Aos olhos deles, ele não passava de uma mera criatura. Então seria fácil para ele passar por eles sem ser notado. Então, Yong-Wu não pôde deixar de ficar tenso depois de ver o dragão gigante demoníaco gigante logo após ver o militar Yong-Wu. Esse cara poderia eliminar Yong-Wu com apenas um piscar de olhos. Mas, então, Yong-Wu sentiu algo estranho. Por que ele parece tão fraco? Comparado com o enorme tamanho do dragão divino demoníaco gigante, o dragão na frente de Yong-Wu estava claramente encolhido. No entanto, seu poder parecia ter diminuído também. Definitivamente havia um poder mágico quente fluindo no ar, mas era isso. O dragão não fez nada, apenas dormiu com os dois olhos fechados. Levando em consideração como Yong-Wu desconfiava muito dos outros, o dragão não deveria estar agindo assim. Se ele também fizesse parte das lendas que foram desconectadas de Yong-Wu, o dragão deveria ter sido cauteloso sobre o motivo de estar preso aqui. Poderia ser uma estratégia para entender a situação, mas ele parece muito à vontade para isso. Parece que ele está morto, sem dormir. O que é isso? Por que ele está assim? Yong-Wu contemplou por um momento e algo lhe ocorreu. É porque ele é apenas a lenda do dragão divino demoníaco gigante. Houve várias causas para a criação do dragão divino demoníaco gigante. Absorver os fatores de múltiplas raças transcendentes fazia parte disso. Mas também foi graças à harmonização de todos esses fatores depois de se tornar o ego do Rei Negro. Havia muitos componentes intrinsecamente ligados. Então se a lenda do dragão divino demoníaco gigante tivesse acabado de ser cortada sozinha como Yong-Wu pensava, a identidade na frente dele possivelmente não passava de uma concha vazia. Isso forneceu uma explicação de por que a aura do dragão era drasticamente mais fraca e por que ele parecia apático. Então as outras lendas também são assim? Yong-Wu achou que era possível. Se todos aqui fossem seres individuais que tivessem suas lendas únicas, tivessem identidades separadas sem compartilhar nenhuma memória, a dificuldade deste estágio se tornaria mais complicada. Então por que ainda tenho lembranças do passado? Apesar de me tornar o estudante do ensino médio Xiong-Wu. A pergunta atingiu Yong-Wu, mas ele decidiu pensar sobre isso depois de cuidar do que estava à sua frente. Ótimo, eu estava perseguindo Evoke. Mas o que diabos é isso? A dificuldade deste estágio era algo que mesmo os seres divinos mais fortes provavelmente não conseguiriam superar. Não, a dificuldade ficava mais difícil quanto mais lendas se tinha. Lidar contra uma lenda que tinha uma lacuna de força muito grande como Yong-Wu não seria nada fácil. Talvez a razão pela qual ele não estava ouvindo nada de Evoke, o Rei Demônio Touro, e do Jiaozo Tongtiano que havia entrado antes dele era que eles estavam lutando tanto quanto ele. O que quer que estivesse acontecendo, uma coisa era certa. Yong-Wu precisava concluir esta missão para capturar Evoke. Enquanto pensava consigo mesmo, Yong-Wu percebeu que o militar Yong-Wu estava olhando para ele atentamente. Ele podia adivinhar o que o soldado Yong-Wu estava pensando ao ver seus olhos escuros. Você não parece muito surpreso, jovem. O soldado Yong-Wu agora suspeitava externamente de Yong-Wu. Claro, Yong-Wu fingiu não saber de nada desta vez também. O que há para se surpreender? É estranho porque há uma boneca tão grande aqui. Mas acho que é ainda mais estranho ter medo dela. Uma boneca? Sim, já vi algo assim em vídeos do The Nice Carnival. Acho que fizeram desfiles com um monte de bonecos assim. O que é isso? Yong-Wu recuou com os ombros trêmulos, como se estivesse com medo de quão silencioso o soldado Yong-Wu estava sendo. Ainda assim, o olhar frio do soldado Yong-Wu não mudou. Yong-Wu ponderou sobre o que deveria fazer para que esse maldito sujeito suspeito baixasse a guarda ou não o abandonasse de repente. Você. Justamente quando o soldado Yong-Wu estava prestes a dizer algo, tremores intensos surgiram de repente, como se a tumba fosse desmoronar. Colidir. Du. Partículas de rocha caíram perigosamente de cima em grande abundância e a luz brilhou. Quando uma onda quente de calor passou, Yong-Wu e o soldado Yong-Wu se viraram na direção de onde vinha. Duas fontes de luz, uma que brilhava em vermelho e outra que brilhava em preto, estavam atacando o dragão divino demoníaco gigante. Foi um intenso flash de luz que quase o cegou, mas Yong-Wu sabia quem eram as luzes. O vermelho é o rei dos deuses e o preto é o rei da morte? Eles eram as lendas de se tornar o deus supremo do Olimpo e o governante absoluto do submundo, respectivamente.
Se compararmos os dois, o Rei dos Deuses era tecnicamente mais forte. Mas provavelmente não há uma diferença muito grande. Se foram apenas as lendas que foram cortadas como Yong-Woo adivinhou, provavelmente não houve uma diferença muito grande em sua força. O peso do governante do submundo definitivamente não ficava atrás do Rei dos Deuses do Olimpo. O problema é que eles estão enfrentando o dragão divino demoníaco gigante, que eles provavelmente não conseguirão derrotar mesmo se estiverem trabalhando juntos. Yong-Woo poderia dizer. Assim como ele e o militar Yong-Woo fizeram, o Rei dos Deuses e o Rei da Morte se conheceram e decidiram trabalhar juntos para caçar o dragão divino demoníaco gigante antes de lutarem entre si. Isso era o que ele teria feito. Mas é claro, a aliança deles não durará muito tempo. Mesmo que todos tivessem identidades diferentes, os dois provavelmente suspeitavam um do outro como o soldado Yong-Woo era para Yong-Woo. Eles sem dúvida tentariam esfaquear um ao outro pelas costas se algum deles mostrasse alguma fraqueza. Ainda assim, no momento, eles estavam usando todo o poder que tinham para lutar contra o dragão. A iluminação negra caiu e colunas vermelhas de fogo dispararam acima. GRRR. Começando a ficar irritado com o ataque combinado dos dois deuses, o dragão abriu os olhos e rosnou. A atmosfera tremeu. Yong-Woo sentiu-se tonto e dolorido, como se suas entranhas estivessem torcidas. Se ele ficasse aqui por mais tempo, ele poderia realmente morrer. Preciso começar a me mexer agora. Yong-Woo olhou para o soldado Yong-Woo, que parecia estar tentando julgar a situação de forma lógica. No entanto, as pálpebras do soldado Yong-Woo tremeram, com várias emoções passando por seus olhos, descrença, surpresa, choque. Como o cara só tinha lembranças de soldado, uma cena como essa provavelmente ia contra tudo o que ele conhecia. Yong-Woo também não teria acreditado em nada disso se não fosse pelo relógio de bolso que Jeong-Woo deixou para trás. Então o soldado realista Yong-Woo provavelmente era o mesmo. E isso foi o suficiente para se livrar do militar Yong-Woo. Fatiar. PWAK. O que? Antes que o soldado Yong-Woo pudesse fazer qualquer coisa, Yong-Woo puxou a espada do cinto do homem e cortou seu pescoço. O soldado Yong-Woo estava com uma cara chocada. Mesmo que sua atenção estivesse na luta entre os dois deuses e o dragão, ele havia sido posicionado de uma forma que o colocava em vantagem caso algo acontecesse com ele e Yong-Woo. Desculpe, mas minha experiência não foi tirada de mim. Yong-Woo sorriu friamente e esfaqueou o soldado Yong-Woo na testa. Piu. Assim, o soldado Yong-Woo recuou. SSSS. À medida que seu corpo foi dissolvido, foi absorvido por Yong-Woo. A lenda, Caim, foi recombinada. Ao mesmo tempo, alguma força voltou ao corpo fraco de Yong-Woo. Isso é o suficiente. Seu corpo de estudante estava tão fraco que ele ficava cansado depois de se mover um pouco, mas esse não era o caso do corpo de seu soldado. Yong-Woo rapidamente evitou os dois deuses e dragões e escapou o mais silenciosamente possível. Claro, ele provavelmente não poderia enganar seus sentidos aguçados, mas sabia que eles estavam ocupados demais concentrando-se na luta para se preocuparem com ele. Eles provavelmente pensam que podem me eliminar a qualquer momento. Yong-Woo saiu rapidamente para outra caverna. Este lugar é composto por um sistema semelhante às missões de estágio da Torre do Demônio Celestial. Então, além das lendas serem separadas, provavelmente há peças escondidas que me permitirão virar a maré. Yong-Woo conseguiu adivinhar qual era a peça escondida. O fogo da origem. O poder desde o início com o fragmento de Li seria mais que suficiente para derrotar as outras lendas, apesar de sua diferença de força. Estou sendo solicitado a provar se sou ou não digno de ter aquele fogo aqui. Quando chegou a uma conclusão, Yong-Woo começou a examinar os tetos e paredes da tumba. Definitivamente havia pistas sobre onde estavam as peças escondidas. Simultaneamente, ao sentir o poder mágico fluindo na atmosfera, ele o forçou em seu corpo e o circulou. Como esse era um caminho que ele já havia percorrido, não foi difícil sentir mana. A única parte difícil foi refiná-lo com poder mágico e estabelecer um circuito mágico para ele. O poder mágico está circulando em seu corpo. Circuito mágico foi criado. Os circuitos aumentaram em 2. Os circuitos aumentaram em 3. Switch. À medida que o circuito mágico começou a tomar forma, as roupas de Yong-Woo ficaram pretas. Seus músculos foram rasgados e curados, seus ossos foram quebrados e presos novamente. Ele ficou mais alto e seu corpo foi rejuvenescido recentemente. A habilidade, Circuito Mágico, atingiu uma forma perfeita e foi alterada para Sistema Etmen. A habilidade, Olhos Dracônicos, foi criada. Depois de repetir isso várias vezes, nenhuma impureza permaneceu no corpo de Yong-Woo, apenas o espesso poder mágico fluindo dentro dele. Claro, isso não foi suficiente para ele dizer que recuperou o poder. Mas ele não tentou mais nada. Encontrei. Através dos olhos dracônicos, Yong-Woo foi capaz de detectar as leves imperfeições que se espalhavam pela caverna. Era uma abertura que ele não teria notado a menos que olhasse com atenção. Ele estava prestes a estender a mão quando ouviu uma voz atrás dele. Parar. Yong-Woo se virou para ver o Rei da Morte exalando uma luz negra. Eu estava me perguntando por que havia um rato aqui, mas não sabia que você encontraria algo assim. Yong-Woo olhou para o Rei da Morte que tinha o mesmo rosto que ele, mas exalava uma aura que apertava seu coração. O Rei da Morte deveria estar atacando o dragão com o Rei dos Deuses.
Então Yeon-woo se perguntou se a caçada já havia terminado e se esse cara era o vencedor final. Mas Yeon-woo não conseguia sentir nada para o Rei da Morte para que isso fosse verdade. Porém, como se não tivesse intenção de responder suas perguntas, o Rei da Morte imediatamente iniciou seu ataque. A habilidade, Sky Wings, foi criada. Yeon-woo circulou seu poder mágico e lançou seu corpo no ar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.